O principal reforço do Vitória para 2026 se chama Mateuzinho. Em forma, jogando bola, sem lesões, Mateuzinho é o nosso melhor jogador. Sem dúvidas nenhuma. Porque a gente já sabe qual é o potencial dele, a gente já sabe a bola que Mateuzinho joga. Mateuzinho vai pro 4º ano de Vitória. Hoje em dia, isso é muito difícil, né? A gente lembra aí de Wanderson, que ficou muito tempo. A gente lembra de Marquinhos, Ednei, de Neto Baiano, sei lá, Trellis. Jogadores que ficaram vários e vários escudeiros, né? E hoje em dia isso é muito difícil, é muito raro um jogador passar mais de 2 anos em um clube. Mateuzinho vai pro seu 4º ano de Vitória. Lembrem-se que ele chegou aqui em 2023, né? Começou a se destacar ali do meio, do primeiro turno, pro segundo turno daquela Série B. E foi um dos principais responsáveis pelo nosso título, assim, o maior título da história do Vitória, né? E ele foi um dos principais responsáveis, tá? 2024 jogou muita bola, fez 53 jogos, 6 gols e 10 assistências. Foi muito importante no Campeonato Baiano, que muito tempo a gente não ganhava um baianão em cima do nosso rival, a gente ganhou muito por conta dele, fazendo gols importantes, sendo decisivo nos Bavis, tá? E depois na Série A, galera. Uma Série A muito difícil, que o Vitória quase cai. Ele foi importante naquela arrancada ali no segundo turno. Fez gols importantes, como por exemplo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Contra o Atlético Mineiro no Barradão, 4-2, ele destruiu o Atlético Mineiro, tá? E é claro, 10 assistências, né? Muitos cruzamentos na área. Wagner fazia gol de cabeça toda hora, porque ele cruzava na cabeça de Wagner, tá? Ano passado, 2025. Aqui, eu tô vendo muita gente sendo injusto com o Mateuzinho. Por quê? Ele teve 2 lesões ao longo do ano, que assim, o tirou de vários e vários jogos, e isso prejudica o jogador por conta do ritmo de jogo, porque ele volta, tem que fazer transição, aí tem que pegar ritmo de jogo, então isso prejudica muito a temporada. Ele teve uma lesão em março, outra em setembro. A de setembro o tirou de vários jogos, ficou quase um mês fora, tá? Mas ainda assim ele fez 44 jogos com 6 gols e 3 assistências. E foi extremamente decisivo na reta final. Eu vou te mostrar aqui. Porque muita gente tá falando, Mateuzinho foi pro banco porque não tá jogando nada, Mateuzinho tinha que ter que ficar no banco mesmo. Tem que recuperar. Cara, assim, na reta final, se você olhar com calma, Mateuzinho foi importante. Mateuzinho, apesar de estar no banco, ele entrava muito bem nos jogos, seja pra segurar a bola, seja pra encontrar um passe em profundidade. Se o Vitória não tivesse jogadores tão ruins na frente, como por exemplo o Renzo Lopes, Mateuzinho ia ter umas 3 ou 4 assistências a mais aqui, porque ele dava vários passes decisivos. Eu lembro, por exemplo, contra o Botafogo, aquele 0-0 no Barradão, ele deixou o Renzo na cara do gol. Então um jogador que foi muito importante, eu vou te mostrar aqui por quê. Ele faz aquele início de ano que ele realmente estava um pouco abaixo, mas me diga, qual jogador estava se destacando aqui nesse momento? Talvez só Baralhas, assim. Baralhas foi um jogador mais regular, assim, ao longo de todo o ano. Só que o time todo tava uma porcaria. O Vitória não tava jogando nada. O Vitória parecia um bando em campo, com Carpini e depois com Carille. Todo mundo perdido. Como é que o Mateuzinho vai render? Não tem como. Então ele realmente estava abaixo. E aqui, contra o Sport, aquela tragédia que eu não gosto nem de lembrar, daquele jogo 2-2, Mateuzinho se machuca, tá? Já no final do primeiro turno. E aí ele fica Mirassol, Palmeiras, São Paulo, Juventude e Flamengo. 5 jogos fora, tá? E aí ele só vai retornar contra o Atlético Mineiro em casa. Só que quando ele volta, que era Chagas, né? Aí depois vem Jair. E aí Jair muda o esquema do Vitória, passa a jogar com 3 zagueiros e 2 pontas, ou seja, o Vitória passa a jogar sem meias. Sem um meia articulador, um meia que conduz a bola, que acha passes em profundidade. Então o Mateuzinho perde espaço por conta dessa mudança de esquema. E aí vem Heitor, a contratação lá de Gustavo Vieira, e Heitor ganha essa titularidade jogando aberto. Claro, ele joga aberto, só que sempre caindo pra dentro. Só que Heitor ganha essa oportunidade e Mateuzinho vai pro banco. Aí... então, contra o Grêmio. Contra o Grêmio a gente já tá com 3 zagueiros. Aí vem Ceará, Vasco. Então o Mateuzinho aqui já tá no banco. Só que nessa reta final, aqui nessa arrancada do Vitória, Mateuzinho foi extremamente importante, tá? Se você olhar aqui no SofaScore, contra o Santos, 7.4, um dos gols mais importantes do Vitória no campeonato. Depois, Corinthians, 7.1. Cruzeiro, 6.6. Aqui um pouco abaixo, mas o Vitória todo também jogou mal, né? Contra o Internacional, uma assistência,
7.2, contra o Botafogo 7.2, isso sempre vindo do banco, né? Contra o Palmeiras 6.6, contra o Sport 6.5, e aí vem contra o Mirassol mais um gol decisivo importante de pênalti, contra o Bragantino 6.8 e contra o São Paulo ele entrou muito bem também. O gol salvador de Baralhas nasce dos pés de Mateuzinho. Não esqueça disso, tá? Uma bomba que Dudu dá pra frente, Mateuzinho consegue dominar e tocar a bola redondinha pra Kaiser. Então veja, mesmo com lesões, mesmo perdendo espaço, mesmo sem ritmo de jogo, ele foi importante. Essa é a minha opinião, tá? Claro que ele poderia ter rendido muito mais, ele foi um pouco abaixo do que ele já rendeu em 24 e em 23, porque a gente conhece o futebol dele, mas ele não foi esse bagre todo aí que a galera tá falando não, tá? Eu discordo completamente. Tem alguns lances aqui, alguns gols importantes aqui de Mateuzinho. Esse aqui, contra o Fortaleza, o Vitória, isso aqui foi no início do campeonato, essa foi a primeira vitória do Vitória no Brasileirão. A primeira vitória do Vitória. Se você olhar aqui, ó, o Vitória... estreia tomando 2-0 do Juventude, toma 2-1 do Flamengo, depois empata 2-2 com o Atlético Mineiro. O Vitória só tinha 1 ponto de 9. E aí a gente já vem pegar o Fortaleza em casa pressionado. 1-1, Fortaleza botando bola na trave, Lucas Arcanjo fazendo defesa, não sei o quê. E quem é que vai fazer o gol da vitória? Um golaço. Um golaço, um dos gols mais bonitos do Brasileirão. Bola vem alta, cruzamento de Janderson, ele pega um sem pulo. De primeiro, uma bola muito difícil de se fazer gol. E Mateuzinho faz essa pintura. Os primeiros 3 pontos do Vitória no campeonato, tá? Tirando um pouquinho da pressão desse início. Segundo gol aqui que eu gostaria de destacar. Gol de pênalti. Pênalti, assim, nesse momento, era... muita pressão, o Vitória precisava ganhar esse jogo, nem empate serviu, o Vitória precisava ganhar esse jogo. E Mateuzinho vai e coloca a bola pra dentro. E ainda faz a comemoraçãozinha lá na cara de Neymar que tava no camarote, tá? Um confronto direto naquela altura do campeonato, um gol importante do nosso decisivo camisa 10. E outro gol super importante, né? Contra o Mirassol. O Vitória tava tomando um apavoro aqui nesse momento. O Vitória estava tomando uma pressão absurda e o Mirassol estava perdendo gol atrás de gol. E aí aos 40 do segundo tempo, Ramon sofre o pênalti. Quem é que vai bater? Camisa 10, o jogador mais decisivo, Mateuzinho. O interessante é que o goleiro fica parado, o bom goleiro Walter, fica parado aqui, Walter, no meio do gol, né? Por quê? Porque o outro pênalti que o Mateuzinho bateu, ele bateu no meio. Pênalti de segurança. Então o que foi que o Walter pensou? Vou ficar no meio. Ele vai bater no meio, pênalti de segurança, né? Só que Mateuzinho não bate no meio. Mateuzinho desloca o goleiro e joga lá no cantinho, tá? No canto esquerdo do goleiro. Desloca o goleiro. E aí o Vitória vence o Mirassol. E contra, eu não separei aqui o gol de Baralhas, mas contra o São Paulo, o nosso gol mais importante do ano, o gol de Baralhas nasce dos pés de Mateuzinho. Mateuzinho recebe um passe horrível de Dudu, domina, ajeita a bola, coloca no chão e toca pra Kaiser. E aí sim vem passe pra Fabri, passe pra Baralhas e gol do Vitória. Então, eu tô falando isso aqui tudo, galera, pra dizer o seguinte. Em forma, com ritmo de jogo, sem lesões, é o nosso craque, é o nosso melhor jogador. É o nosso melhor reforço. E aí eu não sei o que é que Jair faria. Se ele colocaria Mateuzinho aberto pela esquerda ou aberto pela direita, ele pode fazer as duas, ele consegue fazer as duas. Porque ele, apesar de jogar aberto, ele seria mais ou menos como o que Heitor e o que Eric também faz, né? Um ponta, só que tá sempre puxando a bola pro meio pra enxergar os outros companheiros e armar a jogada, tá? Mas, se Jair também em algum contexto de jogo quiser sair dos 3 zagueiros, o meia titular do Vitória é Mateuzinho. É Mateuzinho, tá? Eu, particularmente, acho que o nosso maior reforço de 26 é Mateuzinho, saudável, em forma. Ele tem potencial pra fazer a diferença, porque ele já mostrou isso em 24, tá? Num Vitória ajeitado, num Vitória encorpado, entrosado, não aquele aquela bagunça de Carpini do início do ano. Em um Vitória ajeitado, o Mateuzinho tem potencial pra fazer diferença sim. É a minha maior esperança para 2026. Comente aí qual é a sua opinião, porque assim, eu tô vendo muita gente massacrando o cara, dizendo, tem que ficar no banco e tal.
Esse ano vai ser o ano de Mateuzinho. Eu acredito nisso, ok? Tchau, tchau e até a próxima.